Olá, meus caros, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje a pílula é meio ácida. Temos aqui agora uma situação que vira e mexe, volta e vem à tona. Quero falar sobre pensão socioafetiva e como isso está acabando com muitas iniciativas de relacionamento, né? Muitas pessoas já estão perdendo o interesse de relacionamento, principalmente com mães solteiras ou mães solo, como você preferir chamar. Estou aqui com uma matéria de 2021, que ela não vai ser hoje o foco do vídeo, mas é algo importante. E ela diz o quê aqui? Ó? Mesmo com teste de DNA negativo, TJSP decide que o homem é pai de criança. Essa decisão do TJSP deve ser sobre algum pai que descobriu que o filho não era dele, pediu teste de DNA, o TJSP vai lá, recebe esse teste de DNA e esse teste não tem efeito nenhum no processo. Para o relator, há paternidade socioafetiva e, portanto, homem deve ser considerado pai para pagar a pensão. Então, olha como é que é. Ele deve ter descoberto que o filho não era dele no decorrer da existência desse filho dele, né? Vai sair mulher, e depois lá na frente ele descobre que não é o filho dele. Então ele fala, eu não tenho que pagar a pensão, eu fui traído, né? E eu não tenho que pagar a pensão. E o porquê que eu peguei esse assunto para falar? Porque caiu esses dias não, ontem ou hoje, eu não lembro qual foi o dia que eu vi esse vídeo, eu não sei se foi ontem ou hoje, sobre um caso de um funcionário desse empresário que está aqui na tela, que foi preso justamente por não pagar a pensão. Adivinha qual pensão? Vamos dar uma olhada no vídeo? DNA. Eu sou não, Samuel. Ele caiu na pensão socioafetiva, por isso que ele não está pagando. O filho dos meus motoristas foi preso por pensão alimentícia. Aí eu fiz esse vídeo aqui no caminhão, né? Que eu fui buscar o caminhão lá na PRF. Aí agora, a irmã dele mandou mensagem para mim aqui e falou, Samuel, meu irmão foi preso injustamente. Eu falei, mas como? Se faz dia que nós estamos falando para ele pagar essa pensão? Inclusive, já tinha gente lá na empresa procurar ele. Só que ele não sabia da história, né? Ela falou, Samuel, essa pensão, o filho não é dele. Eu falei, mas como não é dele? Pede um DNA. Ela falou, não, Samuel. Ele caiu na pensão socioafetiva, por isso que ele não está pagando. Vocês estão entendendo aqui, moçada, como que o negócio é mais sério que a gente imaginava? Então, o cara deve ter... Ele devia saber só parte dessa história. O funcionário dele já deveria ter pago a pensão, porque na mente desse empresário e das outras pessoas que estavam ali, ele não estava pagando a pensão do filho genuíno dele, né? Do filho que foi gerado biologicamente por ele pela essa mulher, a mãe dessa criança. E para surpresa dele, ele viu que não, esse filho não é dele, esse daí é uma pensão socioafetiva. E essa questão normalmente pega muitas pessoas de surpresa e deixa, acho que, numa situação muito triste e também chocada. Imagina, vou pagar a pensão para alguém, para o filho de alguém que não é meu filho. Então, no próprio vídeo, ele já fala que é uma situação complicada. Então, imagina a situação também dele, porque aí acaba ele também como homem, e conhece também esse funcionário, deve ter também uma consideração um pelo outro, mesmo que for profissional, ele já fala, caramba, cara, como assim? Ele vai ter que pagar uma pensão, se ele não pagar, ele vai ser preso por um filho que não é dele. Fui lá e ele estava brabo, ele nunca me contou isso. Fui descobrir agora que o meu funcionário foi preso agora, tá? R$1.500 ele estava devendo de pensão. Eu já entrei em contato com a minha equipe, vai resolver. Só que ele vai ter que dormir lá hoje, nós não conseguimos tirar ele porque quem manda soltar é o juiz. Então, além de pagar a pensão, o juiz tem que fazer a liberação dele por pensão socioafetiva. Então eu vou fazer esse vídeo aqui porque nossa empresa aqui no estado é muito grande, muita gente conhece a gente.
E aí, reconhecer até o caminhão, né? Porque o menino usa esse caminhão aí, ele é diferenciado, ele faz uns vídeos aí, ainda bem que eu não marquei ele. E aí é o seguinte, moçada, o menino foi preso, tá? Por pensão, mas na realidade ele não é o pai da criança, é pensão socioafetiva. É as leis do Brasil, né? Infelizmente, é as leis do Brasil. Aí, mais uma vez, eu vou falar de novo sobre o poder da decisão. Uma decisão errada que ele tomou, tá lá. Moçada, o negócio tá difícil, hein? Eu já tinha escutado falar disso, mas eu nunca tinha visto na prática. Isso acontece na prática. Meu funcionário acabou de ser preso, pensão. Pensão de um filho que nem é dele. É mole? Qual que é a sua opinião sobre isso? Um dos meus motores. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? É uma aberração jurídica. Essa lei é uma aberração jurídica, uma das maiores aberrações jurídicas que tem hoje no Código. Não é Código Penal, não sei se é Código só penal, se quer ser no Código Civil, né, familiar, pode ser nos três, né, porque, enfim, a nossa formação jurídica, tanto por leis como por juízes, no Brasil está uma situação muito difícil. E ele vai ficar preso pelo menos um dia. O patrão ainda, graças a Deus, viu que era, ele não devia ter pagado. Não só porque ele não tem dinheiro, mas também pela indignação. Não vou pagar, não quero pagar. Para ele era inaceitável. Então é uma situação que deixa, na verdade, a situação muito difícil. E tem um projeto, né, de lei apresentado pelo Júnior Amaral, PL de Minas Gerais. Parentalidade fake. Deputado apresenta projeto e quer acabar com pensão socioafetiva. Júnior Amaral do PL, né, como eu acabei de falar, apresentou um projeto de lei para dar fim ao pagamento de pensão por parentalidade socioafetiva. Ele não é o único que está isso, ele é do PL de Minas Gerais, e eu também concordo, para mim não tem que ter isso. Para mim não tem que ter essa lei tem que sair. Se a pessoa, o homem, ele tipo se envolve com uma mulher e ele cria vínculo e ele quer pagar, ele quer sustentar, mesmo depois de ter acabado o relacionamento com a mãe dessa criança, aí é opcional, é dele. Agora, obrigar um cara a pagar só porque ele criou um vínculo afetivo com a criança, uma criança não é dele. Eu acredito assim, enquanto o casal está junto, e ele já entrou sabendo que esse filho, se ele não foi traído, que nem nessa matéria de 2021, que aqui provavelmente o cara foi traído e descobriu no decorrer da vida conjugal dele, familiar, que ele não era o pai, e aí ele pediu o DNA para que esse DNA fosse colocado no processo e falou, não sou o pai, não é justo. E ele não pagasse, porque aqui ele foi enganado. Pelo menos é o que dá a entender na capa dessa matéria. Eu não tive acesso a essa matéria, não li. Mas caso for desse jeito mesmo, não há sentido ele pagar. Mas mesmo assim, o relator entende que houve paternidade socioafetiva e, portanto, esse homem tem que pagar. Já no caso de pessoas que começam um relacionamento, já sabe que tem uma criança, ele pode se comprometer enquanto estiver vivendo junto, debaixo do mesmo teto, tendo uma convivência com a criança, enquanto ele estiver junto e ele estiver pagando, pois bem, é justo até. Estão morando junto, o cara não vai sustentar, não que seja obrigação dele, mas ele está ali, está convivendo tudo, sustentar, mesmo que ele passe valores, tudo, a criança tenha algum vínculo com ele, não é justo depois que sair ele sustentar um filho que não é dele. Isso não tem cabimento. Isso fere a dignidade do homem, a honra do homem. E dá margem para muitas mulheres criarem relacionamentos sempre no intuito de acumular pensão socioafetiva. Porque além do pai biológico pagar pensão quando elas cobram, porque muitas das vezes não cobram do pai biológico, eles querem, na verdade, vai aí, pega 2, 3 caras na pensão socioafetiva e acumula aí 3 pensões. E tem juiz que dá, tem gente que tem 2, a mulher tem 2, 3 pensões. Então tem essas mulheres que não têm essa falta de vergonha na cara e faz realmente isso por interesse financeiro.
Não é só o Júnior Amaral que está com esse projeto, que esse projeto do Júnior Amaral já é um pouquinho no começo do ano de 2025. Também tem o deputado Kim Kataguiri, que apresentou um projeto de lei que propõe o fim da pensão por vínculo socioafetivo. Então, a pessoa pode ter o vínculo socioafetivo, mas ela não tem a obrigatoriedade de pagar por isso até a criança fazer 18 anos ou se continuar estudando 24, né? Alguma coisa assim que a lei fala. Tem que tirar também, num comentário aqui da Edla Helterman, tem que tirar também quando o pai ou a mãe não paga a pensão, os avós têm que pagar. Acho um absurdo. Eu também acho um absurdo os avós pagarem pela incompetência e pela falta de coisa dos pais. Não é alguma coisa muito a ver com o tema aqui, mas também eu acho importante, porque muitas das vezes os avós fizeram de tudo para os filhos têm que ter, né? Ainda mais se forem maiores de idade, eles têm que ter essa responsabilidade. Tem que dar um jeito de fazer realmente esses pais que estão juntos, que são os biológicos. Agora, paternidade socioafetiva não tem sentido você, como cidadão, como homem, ter que continuar pagando algo quando você sai desse relacionamento. Até que no relacionamento não pagar tudo, mas ali dá ajuda de custo, ainda mais quando vocês moram juntos, tal. Não é tirar também do seu bolso e do seu esforço para fazer. Conheço diversos casos de pais que padrastos assumiram esses relacionamentos com mulheres que já tinham filho, passaram grande parte da vida com essas mulheres, teve, na verdade, até filhos também depois, biológicos com essas mulheres, porém já veio alguns outros filhos. Eu acredito que esses padrastos que ainda têm uma relação de pai e filho, eles têm até prazer de cuidar e de ter esse vínculo, de ajudar. Muitas das vezes termina o relacionamento, mas ele tem o vínculo, a criança ou o adolescente ou o filho que ele considera, né, como dele, ainda tem relacionamento, tem tudo, é considerado pai. Tem até uma pessoa que eu conheço, uma moça que ela é muito grata pelo padrasto dela e quando ele faleceu, ela já tinha ele como pai. E o pai biológico dela não tinha a metade do compromisso que ele, como padrasto, tinha. Então, ela tem muito mais consideração pelo pai adotivo dela, o padrasto, do que pelo pai. Que ele cuidou, amou, enfim, fez tudo o que pôde fazer por ela. Mas agora, a mulher colocar e exigir isso do cara, sendo que o cara não quer pagar, isso é uma aberração jurídica, isso não existe. Você não tem que criar filho dos outros. A cria é dos outros. Então, acabou ali o relacionamento. Então, que nem o rapaz aqui disse no vídeo, tome cuidado com as decisões que você vai tomar quando for entrar no relacionamento. Mais ainda, prioritariamente, preste atenção, se for um relacionamento com uma mãe solteira. Porque você não sabe, você pode passar o resto aí dos seus próximos 20, 25 anos pagando uma pensão para um filho que não é seu, para um convívio que você não vai ter, e às vezes você nem tem nem característica nenhuma. Muitas mulheres também tomam qualquer coisa já para, não. Ele teve fotos, tirou foto com ela, manipulou, entendeu? Ó, tira foto, chama ele de papai, e grava chamando ele de papai. Leva ele na festinha das crianças na escola, vai na formatura, tira foto junto. Ah, aqui tá minha família, né? Família feliz, papai, mamãe, filhinho, filhinho. Então, isso tem que tomar um certo cuidado. Eu não sei se nem o projeto do deputado Kim e do Júnior Amaral vão passar, porque isso, infelizmente, no Brasil ainda é muito impopular. Deputados e senadores, eles querem evitar isso, tanto que não para de crescer o número de leis que beneficiam as mulheres, simplesmente para criar lei para gerar uma base eleitoral. E como as mulheres são a maioria das eleitoras do Brasil, fazer muitas coisas para as mulheres, logo, pode trazer algum benefício eleitoral para os deputados e senadores. Tirando, né, todo o feminismo, toda a agenda feminista que pesa nisso só para degradar a vida do homem, né? Então, se você está nessa situação, tome cuidado. Não entre nessa
barca furada, porque isso pode acabar com a sua vida. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixe o seu like, seu comentário, é muito importante aqui para o canal, para que ele seja também distribuído esse conteúdo para outras pessoas que pensam e gostam também desse tipo de conteúdo. E compartilhe se você se sentir à vontade. Espero seu comentário na aba de comentários e tamo junto. Tenha um ótimo dia.